Olá pessoal, aqui é a Dina e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chá de Dezembro. No calendário da Fábrica de Histórias estivemos no início deste mês de julho, mais concretamente dia 2, o dia das resenhas. Por esse motivo decidi trazer aqui a dica como fazer resenhas. Resenhas parciais, resenhas imparciais, enfim, todo o tipo. Quem me conhece sabe que eu faço resenhas aqui para a Fábrica, mas, além da Fábrica, também faço resenhas para a revista Perpétua, para a revista Rabisca e para o meu blog. No meu blog as resenhas são mais parciais. Eu revelo o quanto o livro é desagradável ou não. As resenhas do meu blog são mais curtas, rápidas, objetivas e organizadas. Têm as informações do livro, título, autor, ano de publicação e número de páginas, seguido por sinopse e a opinião bastante direta e objetiva, seguida por pontos fortes e pontos fracos. Termino com a nota, que vai de 0 a 5 estrelas. O formato na Fábrica de Histórias, como poderão já ter entendido, é um pouco diferente, mais imparcial, e começamos sempre com uma leitura de um pequeno trecho ou excerto da obra. O formato na revista Perpétua também segue uns certos parâmetros, parágrafos concretos. Na revista Rabisca existe uma maior liberdade, encontra-se ali entre a parcialidade e imparcialidade. Fala-se também um pouco do autor após a resenha ou crítica do livro. Pede-se que o leitor conheça um pouco mais sobre o criador da história também. Bem, e após esta introdução vou começar por partes. Vou iniciar esta dica pelo geral, depois irei para as resenhas imparciais e depois para as parciais. Por enquanto vou falar este nome, mais à frente vou explicar quem são as resenhas parciais e quem são as resenhas imparciais. E vou depois para as resenhas parciais porque estas são mais complexas e têm algumas consequências também para quem as escreve. Mas, antes de mais, vamos começar sobre o que é uma resenha. Uma resenha ou uma crítica é um tipo de texto com a finalidade de analisar um objeto e escrever sobre ele. Aqui podemos ter a resenha descritiva e a resenha crítica. A resenha descritiva baseia-se em descrever e analisar, sem críticas ou opinião do autor. Deve conter alguns detalhes que sejam relevantes, mas nunca deve ser muito grande. A resenha descritiva parece um resumo, só que por ser uma resenha é mais completo. É preciso identificar o autor e o lado mais técnico, assim como informar os contextos históricos e falar sobre o tema apresentado no livro. Na descritiva não se pode colocar a opinião ou criticar a partir de um ponto de vista pessoal, ou seja, não cabe ao resenhista ou ao crítico fazer julgamentos, mas sim ao leitor, através das informações parciais contidas no texto. Já a resenha crítica apresenta um ponto de vista explícito do autor a respeito do objeto. Existe uma liberdade de propor discussões a respeito de algo acerca do interior da obra. A diferença entre estas duas resenhas também é a forma de análise. Na resenha descritiva, o objetivo é analisar estritamente, sem existir espaço para análises externas. Na resenha crítica é preciso julgamento e avaliação do resenhista sobre a obra. Além de, é claro, não é, descrever o conteúdo e apresentar as informações típicas sobre o autor e os temas, e é preciso também criticar a produção, expondo argumentos baseados em fatos concretos. É importante ter uma conclusão geral e uma indicação do livro para quem acha que irá beneficiar com o conteúdo ali presente, ou seja, o chamado público-alvo. E é necessário que a escrita seja em terceira pessoa, mesmo que se estabeleça um ponto de vista do resenhista. E isto é preciso ter muita atenção para não se tornar algo muito pessoal. É uma valiosa dica. De forma geral, para se fazer uma resenha é preciso identificar e apresentar a obra analisada. As informações bibliográficas são necessárias e importantes em primeiro lugar e antes de qualquer outra coisa. Depois é preciso apresentar a obra, mostrar quem são os personagens principais, onde a história se passa, qual é a trama central, principalmente a trama central. A secundária é secundária, tal como o nome indica. E tudo isto de forma resumida, inicialmente, pois depois vai ser necessário algo com mais substância no final. De seguida, é preciso descrever a estrutura da obra.
qual é o modo narrativo do texto, a passagem de tempo, quantos personagens narram a história, se existe narrador, etc. Depois, é necessário explicar a trama, explicar o conteúdo, em 3 ou 5 parágrafos, mais ou menos. Tudo isto depois de ter toda a história desmontada, entre aspas, ou seja, ter a separação de personagens, enredo, ambiente, etc. Essa série de coisas. Isto é basicamente o geral sobre como escrever uma resenha. Se for uma resenha descritiva, isto basta como algo inicial e depois é só encerrar a resenha, identificando o público-alvo e, claro, deixando alguma reflexão, porque é sempre necessário. Caso seja uma resenha crítica, há depois o cuidado e o momento de trazer a opinião pessoal. Aí é necessário realmente o cuidado de as opiniões terem fundamento e não se transformar em algo pessoal demais. Isso tira a credibilidade do resenhista ou crítico. É preciso ter atenção que mesmo que um livro tenha várias tramas, é necessário apenas recortar o mais importante. O mais importante entre aspas, obviamente que se está no livro é importante, porém numa resenha é preciso fazer uma síntese. É importante existir a objetividade. Há sempre assuntos que merecem uma visão mais distante, uma menção de uma forma mais distante e que não é necessário colocá-la numa resenha. A resenha é basicamente uma coisa resumida, ok? E só o essencial vai para a resenha. Até porque não convém soltar spoiler para o leitor. Porque muitas vezes quem vai ler as resenhas são potenciais leitores, além do próprio autor da obra, mas sendo o autor da obra não precisa, obviamente, de ler com um olhar de ok, eu vou ter que ler isto. Não, o leitor é que vai ter que olhar e perceber se o livro é bom para ele ou não. Talvez seja uma boa dica ler resenhas, até mesmo várias resenhas de um mesmo livro. E há uns pontos que talvez sejam necessários terem atenção. Por exemplo, o autor foi explicativo ou foi claro na sua mensagem? Se é preciso ter uma bagagem prévia de conhecimento para entender o enredo? Se a obra é organizada? E quanto a dicas rápidas, isto é muito rápido mesmo, leia tudo com atenção e, se for preciso, releia. Não leia só metade ou uma parte, sem chegar ao plot twist. Fazer uma resenha sem ter lido toda a obra é simplesmente ridículo. Separa um tempo para organizar os pensamentos e as ideias do livro, muito importante. Pesquise sobre o assunto, é necessário ter boas bases teóricas na hora da análise. Tenha em mente a modalidade de escrita formal, excepto se for algo destinado a blog pessoal ou voltado para um público mais jovem. Apresente o contexto histórico, é importante para a análise geral da obra. Explique o que acontecia nessa época e por que influenciou o autor. Especialmente e essencialmente em livros que são romances de época, é muito importante explicar o que é que acontecia naquela altura. Respeite a estrutura, nem muito grande nem curto demais. O leitor procura algo completo, mas não algo que exausta, algo exaustivo, algo que enche, como se costuma dizer, em linguiça ou chouriços. Deixe alguma reflexão, mesmo que seja uma resenha descritiva. Pode deixar alguma conclusão para colocar o potencial leitor da obra a pensar. É importante finalizar com os temas discutidos. Ainda durante a leitura, se preferir, marque com post-its frases que ache necessárias, importantes ou interessantes. Anota algo importante. Pense nas fotos que vai usar. Nas fotos que vai usar, se for algo por escrito, obviamente. A capa do livro é essencial, por exemplo, quanto a imagens. Há quem use alguma frase interessante, no caso de ser uma resenha por escrito. Faça parágrafos curtos, isso também é uma boa dica para a questão do SEO, a otimização do Google. E a maior dica de todas, olhe para o livro como um objeto. E esta acho que é a mais importante. Olhe para ele como um olhar de crítico. Como uma crítica mesmo. Não é algo de valor, é uma coisa que temos que olhar como se fôssemos críticos do livro. Simplesmente isto. Há resenhistas ou críticos que não fazem isso e acabam por influenciar muitas vezes a opinião do leitor também, porque muitas vezes o próprio resenhista ou crítico é amigo do autor, que é chato, porque não tem uma visão imparcial sobre a obra. E outra coisa, em Portugal, resenha acho que não existe enquanto nome. Aqui é tudo crítica, e isto era só mais por curiosidade. E penso que é isto, pessoal. No episódio de hoje tivemos uma grande dica. Na verdade, algumas pessoas já me tinham dado esta sugestão, mas nunca me lembrei. Aliás, nem sequer anotei esta sugestão, mas hoje chegou o dia. Espero que tenham gostado e principalmente entendido tudo o que foi falado. Qualquer dúvida podem comentar nas redes sociais ou no YouTube.
Não esqueçam de nos seguir no canal e nas redes sociais. Temos um grupo no Facebook também, caso queiram ser nosso autor parceiro. Enviem-nos um e-mail que se encontra no card, link na descrição, e deem-nos um coffee para que podermos continuar a trazer conteúdo de qualidade para vocês. O Chá de Dezembro volta, como sabem, daqui a 2 semanas, na segunda-feira. Entretanto, fiquem por aí para ouvirem os novos episódios da semana e, da minha parte, até ao próximo episódio.